Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem ti. Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim. Vamos nos sentando. Uma coisa que acontece com a gente, vocês vão ver que passa isso na cabeça de vocês, todos pais e mães. Outro dia eu vi uma moça, sei lá, nem sei quem era, e ela falava assim: eu não aguento mais, eu não durmo mais, não tenho mais sossego com um filho pequeno. Aí eu virei para ela e falei assim: mas isso é só o começo, daqui para frente será assim, até o fim, independente da idade dos teus filhos, você vai sempre estar nessa situação de preocupação e de estar diante de Deus. Por isso é muito importante que a gente jamais desista. Seja o que aconteceu na sua vida, não dá para a gente dizer o que é na vida de cada um. Cada um tem uma vida diferente e com dificuldades diferentes, com lutas diferentes. Mas isso tem que estar muito forte em nós. Não desista jamais dessa missão, porque isso é missão que Deus te deu, que é caminhar com teus filhos, porque você vai caminhar até o fim da vida. Até o fim. Queira ou não queira, essa é a realidade. Fala para a pessoa do lado: não desista, porque você vai caminhar com eles até o fim. É a tua missão. A tua missão é essa. É a tua missão na terra. A primeira missão que nós temos, de caminhar até o fim. É até o fim, hein? Sempre. Para sempre. E quando eu estava pensando isso, né? Eu escolhi uma pessoa da Bíblia, porque a Bíblia, toda ela, do Velho Testamento até o final, ela nos traz pessoas que viveram em outro tempo, mas que são pessoas humanas como nós, assim como Jesus também se fez homem para dizer: ó, eu sei como é que é a situação aí, eu sei que é duro. Eu sei que é duro, que é sofrido, eu sei que tem dificuldade. Ele entende, também viveu como homem. E todas essas histórias que nós temos na Bíblia, desde o início, elas são histórias, não são histórias para a gente, ai que bonito, não. São histórias de pessoas que viveram lá na sua época, mas que servem de exemplo, cada uma delas, para nós e para todas as pessoas, para sempre nos trazem exemplos de vida. Aí eu escolhi aqui, que me veio muito claramente, uma pessoa que tem uma história muito interessante, que é a história de Jacó. E a gente até cantou as músicas de Jacó aí, e que eu vou falar por que a gente canta essas músicas de Jacó. Não é do nada, ela não aparece do nada não. É a história de Jacó. Jacó tem uma história, e eu quero que vocês comecem a pensar na história de cada um. Jacó, ele nasceu numa família, Isaac, filho de Abraão, então está bem lá no começo, né, da Bíblia. Mas ele nasce de uma família com problemas, mais ou menos como nós nascemos em famílias com problemas. Então ele tinha lá Isaac, que eles não conseguiam ter filhos, e um monte de problemas da vida e de dificuldades, mais ou menos quando a gente nasce, já nasce numa família com problema. E não estou aqui falando para falar mal de pai ou de mãe, porque não é esse o caso, é para falar de famílias com dificuldades, como é a minha, como é a sua, como são todas as famílias trazem essa dificuldade. E ele nasceu ali numa grande dificuldade da sua família, e nasceu gêmeo,
Esaú e Jacó, aquela história que a gente sempre escuta, os dois irmãos, eram gêmeos. E diz a palavra de Deus aqui que eles já nasceram meio em confusão, né? Já nasceram meio brigando os dois, que eram gêmeos e muito diferentes. Mais ou menos o que acontece na nossa família, né? As pessoas são diferentes, nascem normalmente em famílias que estão passando problemas, então é normal, fala para a pessoa do lado, é todo mundo a mesma história. Todos nós nascemos em famílias com problemas, temos problemas com os pais, temos problemas com os irmãos. E Jacó, quando ele nasceu aqui, a história dele conta que o pai, né, Isaac, filho de Abraão, tinha a mesma maldição do pai. Eu não vou entrar nesses detalhes, o Sidney já falou outro dia sobre isso. Nasceu na maldição dos seus pais. Mais ou menos como acontece conosco. Nascemos e não temos culpa do que está acontecendo, porque aquela criança que nasce não tem culpa do que está acontecendo, mas ela nasceu numa família que tem uma história, que tem os avós e os bisavós, que já tem os seus problemas, e vai passando de geração em geração. Então, quando ele nasce, já nasce naquele ambiente onde tem a maldição, onde tem os problemas. Então, isso, começa a pensar que isso é normal, que Deus sabe disso. Não é você que tem a pior situação do mundo. Está entendendo? Todas as pessoas nascem em situações difíceis. Diferentes, mas difíceis. Uns mais, outros menos, mas em situação difícil. E Jacó foi a mesma coisa. Nasceu ali naquela situação difícil dos pais, que estavam numa situação difícil, carregando a maldição dos antepassados. E nasceu ainda com um irmão, para dividir as coisas, os dois, já brigando lá desde o começo. E quando nasceram, diz aqui na Bíblia, que o pai preferiu um, que era o Esaú, que era o outro, que achou mais parecido com ele, mais ou menos, né, assim. E a mãe preferiu o Jacó, que era mais parecido com ela, né? Diz que o gênio deles eram muito diferentes. Esaú era muito mais bravo, violento, caçador. E o Jacó era mais o bonzinho. Então a mãe achou parecido, o pai achou parecido com Esaú. E dali já começou a confusão. Assim como acontece nas famílias. Né? Isso é normal, acontece nas famílias. Não é porque as pessoas querem fazer isso, é porque isso vai acontecendo. E aí então eles começam a confusão, já começa desde cedo, a mãe defendia um, o pai defendia o outro, e eles viviam em confusão. E o mais velho, que nasceu primeiro, que era o Esaú, era o primogênito, então ele que receberia a bênção de primogênito e aquela herança da família. E a mãe, como defendia o Jacó, depois fez um monte de articulação para pôr o Jacó na frente. Também não vou entrar nos detalhes, depois vocês leiam, tá? E no final das contas, Isaac abençoou errado, abençoou Jacó como primogênito, mas era Esaú. Quando o irmão descobriu, falou: agora eu vou matar ele, né? Porque agora, já que ele fez tanta coisa comigo, e agora chegou nesse ponto, então agora acabo com ele. E ele fugiu. Então ele teve uma vida bem difícil, percebe? Ele não era ruim, ele só tinha o quê? Um problema familiar. Era um problema dentro da sua família, de divisão do pai e da mãe, e os filhos também se dividiram, e ele acabou sendo vítima da situação familiar. E ele teve que fugir, senão o seu irmão iria matá-lo. Então, não vejo maldade em ninguém, eu vejo situações difíceis, igual a gente passa na nossa família. Então, quando a gente olha uma pessoa problemática, uma pessoa que faz besteira, uma pessoa que erra dentro da família, a gente tem que olhar um pouquinho mais amplamente e pensar assim: é a desorganização familiar, é as coisas hereditárias que vêm para a família que fazem essa pessoa se comportar assim. Então, Jacó, nem Esaú, nem Jacó, nem a mãe, nem o pai, na verdade, todos eles são vítimas das situações, e vai acumulando erros
erros, e esses erros vão levando a vida da pessoa para um caminho que não estava muito bom, né? Porque ele teve que fugir, teve que ir embora, e a mãe ainda aconselhou: vai embora daqui, vai procurar uma esposa bem longe daqui. Deu até o endereço de onde ele que tinha que procurar essa esposa, para não ficar ali, né? E até fala assim, que Esaú tinha casado com uma moça que não agradou a família, como acontece nas famílias. É assim que acontece. Entra os de fora e nem sempre agrada os da família, né? Vai acontecendo isso nas famílias. Então entenda que aqui já está acontecendo, e aqui até hoje são problemas que acontecem, e que nós temos que olhar como coisas, problemas para se rezar, e não o inimigo é esse, o inimigo é aquele que é ruim, o outro é bom, e a gente vai criando mais problemas ainda. Aí quando ele vai embora e sai da sua casa e tem que fugir, ele já começa a ter uma experiência de Deus. Jacó era um homem de Deus, ele tinha experiências de Deus. Então, de certo, eu fico lendo aqui, fico pensando que ele era um homem que orava. Então, quando ele passava todas essas dificuldades da vida, e sozinho, porque ele teve que ir embora, largar toda a família e ficar sozinho, ele orava. E por isso o anjo aparecia para ele. E aí quando ele foge, já aparece o anjo aqui para ele. E ele está num lugar, está dormindo lá, coitado, no meio das pedras, como diz a Bíblia aqui. E ele chegou a um lugar, passou a noite e serviu-se como travesseiro de uma das pedras que ali se encontravam e dormiu no mesmo lugar. E teve um sonho. Viu uma escada que, apoiando-se na terra, tocava o cimo do céu, e os anjos subiam e desciam pela escada. E aí ele fala: esse lugar é de Deus. Então ele era um homem que orava pelas dificuldades que ele estava passando, e porque ele orava, Deus vinha em auxílio dele. Está entendendo? A posição dele era: vou orar. Ele fugiu, ele, se for considerar, ele foi até covarde, né? O que ele fez foi covardia, mas ele rezava, ele orava, e como ele orava, Deus mandava o auxílio para ele. Começa aqui, ele dormindo lá no deserto, e Deus mandou o auxílio para ele, e assim ele seguiu, e toda a história dele é só de problema, né? E daí ele vai, casa com uma, foi enganado, daí depois casou com aquela que ele tinha escolhido, e aí o sogro dele engana ele, rouba tudo que ele ganhou, ele perdeu porque o sogro roubou. Mais ou menos como acontece com as famílias, é ou não é? Mais ou menos como acontece com as famílias. E é traído pela própria família, porque daí o sogro mesmo traiu ele, roubou todas as coisas dele, quis enganar ele, mas ele orava, e o Senhor dava sonho para ele, e de novo ele teve um sonho, porque o sogro roubou tudo que ele tinha. Trabalhou, e o sogro roubou tudo, e mandou ele embora de mão abanando. E ele sonhou, Deus falou com ele de novo, e falou, falou tudo que ele tinha que fazer para ele ter os animais procriarem, ele ter um novo rebanho, e ele obedeceu o que Deus falou, e ele recebeu tudo de volta que ele tinha sido roubado. Então ele vivia só enfrentando as coisas com a oração. E o meu primeiro convite para você é que você entenda que a sua vida não é pior que a dos outros, nem pior que a do Jacó, e nem pior da do irmão que está do teu lado. Nós todos passamos dificuldades, mas o jeito que nós enfrentamos essas dificuldades é que vai fazer a diferença. E o exemplo de Jacó é a maneira que ele enfrentava as dificuldades. E foram anos e anos enfrentando essas dificuldades, e cada dificuldade ele orava, trabalhava, orava, e Deus revelava para ele, Deus mandava um anjo para ele, Deus avisava ele das coisas, Deus orientava o que ele tinha que fazer, e ele fazia, e aí ele saía daquela situação. Então, meu irmão, saiba que será assim até o fim. Foi com Jacó assim, tá? Então não pense que
você fazendo uma campanha de oração vai ficar tudo bom e perfeito. Não é assim. Nós fazemos, nós oramos, nós buscamos, nós clamamos a Deus, nós fazemos campanha de oração, e campanha de oração, e campanha de oração, para sair de uma situação, e o Senhor vem nos ajudar, e nós passamos para outra etapa da nossa vida, vencemos aquela, mas passamos para outra, e será assim até o fim. Não tenho outra coisa, não posso enganar vocês, né? Não posso enganar, vem aqui que a sua vida vai ser perfeita, não. Mas se você rezar, olha, sua vida será abençoada. É a promessa que está aqui, é o que aconteceu com Jacó. Se você orar, o Senhor vai te avisar, o Senhor vai te tirar da situação difícil, o Senhor vai te salvar, mas você vai lutar. Você vai lutar. E Jacó chegou no ponto que ele lutou até com o anjo, né? Que nem mais para frente um pouco, ele lutou com o anjo. Não bastava toda a luta que ele tinha com as pessoas, que era essa grande dificuldade que ele foi passando na vida, ele ainda teve que lutar com o anjo. Quer dizer, mesmo que você não veja que Deus está te abençoando, você continua pedindo a Deus, você continua clamando os anjos. Isso é lutar com o anjo. É você ver a situação toda negra e fala, não, mas eu sei que uma hora vai vir a graça de Deus, e eu não desisto. Por conta dessa luta ele se machucou, né, que ficou que o anjo feriu ele, então foi uma luta muito intensa, mas ele não desistiu. Então fala para a pessoa aí, ó, não desista, senão você não vai vencer todas as coisas, você não vai ter toda a bênção que você precisa, você não vai chegar ao fim com essa graça para a sua vida. Jacó é um grande exemplo, e aí ele vai ao longo da sua vida nessa luta, e vai e enfrenta todas as dificuldades possíveis dentro da sua família, com todas as, eu estou falando dentro da sua família, nem estou falando fora, hein? Não estou falando de coisa de fora, não, estou falando da família mesmo, dos problemas dentro de uma família. E ele foi enfrentando e lutando, e muitas vezes lutou com o anjo, porque era tão difícil aquilo, era tão difícil, que ele tinha que lutar, e diz que passou a noite inteira lutando com o anjo, falando, não desisto, me abençoa, eu preciso da bênção. Está entendendo? Essa deve ser a nossa postura, é o que nós temos que aprender principalmente com Jacó. E por Jacó foi vivendo assim, a vida dele está relatada aqui em Gênesis, dos capítulos 25 em diante, você depois leia para você, se você nunca leu esse assunto. E aí depois ele tem um monte de filhos, acho que é 12, né? 12 filhos. Pensa bem, se você tem um, né? Imagina 12, né? Se você tem 2, imagina 12, para ele se preocupar. E engraçado que ele se preocupava com todos os 12. E diz a Bíblia aqui, então ele fala de cada um, conhecendo a cada um, e o mais novo diz que era o preferido. Mas eu entendo, não é isso, é que o mais novo a gente acaba, não é fazendo preferência, mas o mais novo é o último, né? Então você faz muita concessão. Em casa eles falam assim, os meninos falam assim, porque é o João Gabriel, você deixa isso, você deixa aquilo, você deixa não sei o que, eles falam assim, porque é o mais novo. Mas não é isso, é porque a gente aprende, né? E vai aprendendo a mais tranquilidade com o último, né? O mais novo. E aí a gente fica mais bonzinho com ele. Mas é por isso, porque a gente aprende, não é porque é preferido. E aqui também aconteceu isso. O mais novo, diz a Bíblia, que era mais ou menos o que ele mais se preocupava. E os irmãos, então, por causa disso, eles brigavam muito. Eram irmãos que brigavam, mais ou menos como todos os irmãos, né? Brigam. E os irmãos brigavam e falavam que o outro fazia uma coisa, o outro fazia outra, e viviam em confusão. Até o ponto que tem aqui a história de José, que foi preso, que foi mandado para o Egito, que os irmãos queriam matar, toda aquela história que eu não vou contar ela aqui. Mas no final, quero contar agora o final de Jacó. Jacó
eu não lembro aqui quantos anos ele tinha, mas ele morreu bem velho, muito velho. E no capítulo 49, Jacó faz o seguinte, diz aqui, é a bênção de Jacó. Jacó chamou seus filhos e lhes disse: reuni-vos, porque eu quero anunciar-vos o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, escutai Israel vosso pai. Aí ele começa do mais velho e diz assim: Rúben, tu és o meu primogênito, minha força, primícias do meu vigor, notável em dignidade, notável em poder, transbordante como a águia. Não terás o primeiro lugar, porque subiste ao leito do teu pai, e desse modo maculaste o meu leito. Aí eles pegam os outros dois, Simão e Levi, são irmãos, suas espadas são instrumentos de violência. Minha alma não participe de suas maquinações, meu coração jamais se associa às suas reuniões, porque em sua cólera mataram homens e em seu furor enervaram touros. E ele vai falando, eu não vou ler tudo, porque fica muito longo, porque é 12 filhos, né? E de cada um, ele vai falando alguma coisa. De uns, ele fala coisas boas. De outros, coisas ruins, perceberam? Que ele fala coisas ruins. Vocês, nem quero estar perto, vocês são violentos. Vocês cometeram assassinatos. Ele fala coisas boas, coisas ruins. De um, às vezes, ele fala uma coisa boa e depois uma coisa ruim. E eu quero dizer que parece esquisito isso, porque fala assim, mas ele é o pai, por que ele fica falando mal dos filhos dele? E eu quero dizer, sabe por quê? Porque ele conhecia os filhos dele, e ele não escondia de Deus os defeitos dos filhos. E eu quero dizer para você que você precisa enxergar os defeitos dos seus filhos, nem ficar contra e nem a favor. Você precisa só saber que fulano é assim, o fulano tem esse mau comportamento, o fulano tem este problema, o fulano se comporta mal em determinadas situações, o fulano infelizmente é assim. Mas é para você conhecer, porque o que os pais fazem são atitudes confusas. Ou eles fingem que não tem defeito e os filhos são os melhores, normalmente para fora, né? Eles fazem isso. Ou mete a boca nos filhos, só vê os defeitos dos filhos. E isso não vai ajudar em nada. Nós temos que ser como Jacó, nós temos que pedir a Deus para nos mostrar a verdade de cada um. E quando eu olhar para ele, eu vejo os defeitos, vejo as qualidades, vejo que ele faz coisas que não serão boas para a vida dele, vejo que ele faz coisas que não trarão bênção, mas trarão maldições. Enxergar a verdade, porque quando eu enxergo ele como ele é, eu posso apresentar a Deus essa verdade, e eu posso apresentar ao anjo essa verdade, e falar: Senhor, o fulano é assim, mas o Senhor pode mudar as coisas. Eu creio em Ti, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa. Mas se a gente se enganar, ou se a gente quiser fazer de conta, ou quiser demonstrar, quer viver numa fachada assim, não tem problema, e, meu irmão, isso não vai levar para nada. Você vai ficar vivendo essa vida ruim, sem resolver os seus problemas, sem melhorar a vida do teu filho. E se você quiser só ficar dando bronca também, porque ele faz coisa errada, e ficar metendo a boca, e ficar falando tudo de errado que ele tem, você também não vai ajudar em nada. Você vai ajudar o diabo a destruir a vida dele. Você precisa pedir: Senhor, dá-me ver o meu filho como ele realmente é. E você vai ver que ele vai ter os defeitos. Um vai ter uns defeitos, outro vai ter outros. Um vai ser melhor numa coisa, melhor na outra, vai ser diferente. Mas você vai ver a verdade. E a verdade, como diz Jesus, vos libertará. Você vai saber o que rezar. E aí você passa a ser uma mãe e um pai que vai rezar o que é essencialmente o seu filho, e não aquilo que
os outros acham, aquilo que você acha, aquilo que a sogra acha, aquilo que o vô acha, porque a família vira uma bagunça assim, mais ou menos isso, né? Todo mundo começa a dar o palpite, vai virando aquela confusão, um acha uma coisa, aí a avó defende, fala que não é, sabe como é que é? É assim mesmo, em todo lugar. Então você precisa ser o Jacó, aquele que olha para o teu filho, entende como ele é, e é capaz então de chegar para ele e falar assim: meu filho, eu não concordo com isso que você fez, ou eu não concordo com estas tuas atitudes, porque isso não tirou o amor de Jacó. Quando ele chamou cada filho e falou os defeitos, ele não tirou o amor, ele conhecia todos eles, ele sabia. Isso não tirou o amor, e não deixou de ser seu filho, porque sempre será. Mesmo que o teu filho vá embora, sei lá para onde, ou que morra, né, que aconteça alguma coisa e ele morra, nunca deixará de ser o teu filho. E no céu está escrito a história da tua família, igual está escrito aqui de Jacó. Você está pensando que isso daqui é só a Bíblia? Não, tua história está escrita. Você está escrevendo ainda, porque você está aqui, né? No dia que morrer, acabou de escrever. Mas está escrevendo, fala para a pessoa, está escrevendo, ainda dá tempo de arrumar tudo, ainda dá tempo, porque nós estamos escrevendo. E essa história, mesmo que um pai diga assim: não, você não é meu filho, não quero saber de você, não aceito o que você está fazendo, está escrito, a história está escrita, os teus filhos, o nome dos teus filhos está escrito, vai estar tudo escrito, igual Jacó, que chegou no último dia, que depois aqui ele morre, e ele sabia cada um como é que era, e deu o último conselho para cada um. Então eu desejo que seja assim a nossa história, eu desejo que seja assim a tua história, que você construa a sua história desse jeito. Amém? Quero te pedir, Jesus, por todos os nossos filhos e filhas, todos aqueles que tu nos concedestes o cuidado, que eles já sejam abençoados a partir de agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.